Bom, gente, vamos abrir um documento novo aqui, ó. Um documento no Flash. E agora, vamos misturar um pouco de programação com símbolos e instâncias de símbolos, né? A gente viu em umas aulas atrás um pouco sobre símbolos e instâncias. A gente fez uma experiência na aula com o Fantasminha misturando um pouco de programação. Agora a gente vai estender um pouco esse uso dos símbolos misturado com programação, falando nessa aula de eventos de mouse. Olha o mouse aqui. E que beleza. Que eventos que a gente tem? Bom, a gente até agora fez uma experiência com o evento de clique, quando clica, né? Mas o mouse ele pode passar sobre alguma coisa, ele passa sobre alguma coisa, ou ele pode que outro evento que tem? Basicamente, passar sobre é uma coisa e o clique é outra. Só que o clique, e aí eu tenho mais uma coisa para falar sobre o clique, ele é dividido em dois, que é a hora que eu aperto e a hora que eu solto. E passar sobre também é dividido em dois, a hora que eu entro em cima, e a hora que eu saio de cima de alguma coisa. Certo? Tudo isso são eventos. E a gente vai testar eles agora, experimentar com eles agora. Para fazer os experimentos que a gente tem que fazer, vou criar um símbolo aqui na minha biblioteca. Criar direto na biblioteca, tá? Como que a gente faz para criar direto na biblioteca? Ctrl F8. De novo. Ctrl F8. Eu dou Ctrl F8. A janelinha de criação de símbolo me é aberta. Eu vou chamar de quadrado. Porque vocês já vão ver, eu vou desenhar um quadrado. É um símbolo do tipo MovieClip, poderia ser botão. E aí, abre-se, como eu estou criando direto na biblioteca, abre-se aqui o modo de edição para criar o símbolo. Vou criar aqui um quadrado. Vamos deixar o traço um pouco maior, vai ficar interessante. Deixa eu passar aqui um traço em diagonal. Tá lindo, maravilha. Voltemos para cima. Bom, criei o símbolo na biblioteca, está aqui, está na biblioteca. Mas não tem nada no meu filme. Se eu der Ctrl Enter, aparece um filme vazio. Para eu usar o símbolo, eu tenho que puxar e pôr ele em cena. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma instância. Isso aqui é uma instância de símbolo, né? A gente já falou sobre isso, eu estou só recordando. Isso aqui é a instância. Essa aqui é a instância do símbolo. E a gente pode ver aqui por aqui que quando a gente vê as propriedades do objeto selecionado, vou clicar fora e clicar dentro para mostrar que a propriedade desse objeto, ele diz instância do símbolo quadrado, tá? E do mesmo símbolo eu posso ter algumas instâncias. Vamos colocar 3 instâncias aqui para a gente fazer experiências com elas. Então temos 3 instâncias. Para a gente poder mexer com essas instâncias no nosso programa, cada uma delas precisa ter um nome. Para dar um nome, eu seleciono, vou em propriedades e dou um nome. Vou chamar de Q1 essa outra instância eu vou chamar de Q2 e essa terceira instância eu vou chamar de Q3. Pronto. Já temos aqui os objetos para poder trabalhar na programação. Então eu vou abrir minha janela de programação. Aqui, lembrando que quando eu tenho um objeto, eu consigo acessar as propriedades dele. Lembra como faz isso? Vou pegar do Q1, por exemplo. Q1 é o nome de um dos quadrados, e para acessar qualquer propriedade eu uso ponto X. Eu posso acessar essa propriedade tanto para alterar ela, quanto para pegar o conteúdo, o valor que tem nela e usar nas minhas contas. Assim. Vou fazer aqui uma expressão que faz as duas coisas. Tanto pega o valor da propriedade para usar numa conta, quanto
altera o valor da propriedade. Esse é um tipo de instrução muito clássica, né? Que eu estou aumentando em 1 o valor que já estava lá. Né? Isso serve para qualquer tipo de variável, inclusive as propriedades. Fazendo um exemplo aqui, ó, só para mostrar. A gente pode pegar o quadrado 1, que é 1, e alterar a propriedade x e a propriedade y para 0. O que significa? Eu estou fazendo a coordenada x, estou mexendo na posição. Fazendo a coordenada x e y virar 0. Vamos olhar o Q1. O Q1 está aqui, ó. Não está aqui, que é a coordenada 0, 0, né? X igual a 0 e y igual a 0. No entanto, se eu der Ctrl Enter, vocês vão ver que ele vai me aparecer aqui, porque a programação alterou a propriedade. E aí tem uma série de propriedades que a gente pode mexer. Por exemplo, a gente pode mexer em escala. Vou mexer a escala em relação ao eixo x do Q2. Vamos dobrar a largura do Q2. Olha, ficou lá esticado. A gente pode mexer, vamos mexer no Q3 agora, só para mexer num diferente. A gente pode mexer na rotação, rotation. Vou dar uma rotação de 45 graus. No objeto 3, ó, ele vai ficar rodadinho aqui. Podemos mexer na transparência também. Q3 igual ao ponto alfa. Igual, vamos alterar, vamos colocar 0.5. A transparência é um número entre 0 e 1. 0.5 é meio transparente. Olha lá, meio transparente. Tudo bem. Tá, mas vamos falar sobre o que a gente realmente veio falar aqui, que são os eventos, né? A gente viu nas aulas passadas que para trabalhar com evento a gente precisa de duas coisas. Vamos dar uma lembrada. A gente precisa de definir uma reação ao evento, que é uma função. E a gente precisa, fazer uma associação dessa função até o evento. Certo? A gente precisa fazer essas duas coisas. Primeiro definir a reação, depois fazer a associação. Vamos fazer isso já para um exemplo novo. Vamos pegar aqui, vamos dizer que quando eu clique, algo aconteça com o quadrado 1. Então vamos criar aqui uma função, que vai ser a função de reação, vou chamar de R1. E eu preciso, sempre que eu crio uma função de reação, um parâmetro. Uma variável para receber parâmetro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o quadrado 1 e fazer a posição x dele ser alterada sempre que eu clico. Tipo, mexe 10 pixels para o lado. Isso vai fazer ele andar um pouquinho. Bom, essa é a função. Está criada a reação. Agora falta fazer a associação. E a gente faz assim. State. Na verdade, assim, né? Q1.add event. Esse mouse event. Ponto R1. A gente está associando ao evento de clique que acontece no objeto Q1, a gente está associando a esse evento de clique essa reação, que é essa função aqui. Vamos executar para vocês verem. Bom, estou clicando fora, cliquei fora, agora vou clicar no Q1. Quando eu clico, ele mexe um pouquinho para lá. Certo? Muito bem. Agora, em vez de eu clicar, vamos testar o que a gente tem de possibilidades aqui. Quando eu escrevo mouse event e dou ponto, uma série de possibilidades me abre. E aqui estão todos os eventos de mouse que existem. A gente vê aqui o clique no botão direito, o right click, o clique no botão do meio, mouse clique. E tem alguns outros eventos especiais que a gente vai tratar agora. Por exemplo, mouse over. O evento de mouse over é quando eu passo em cima, na verdade, quando eu entro com o mouse em cima de algum objeto. Em qual objeto? Nesse objeto aqui, né? São eventos desse objeto. O evento, no caso, de mouse over, que eu estou associando a essa função. Vamos executar. Quando eu passo em cima, ele anda. Entra em cima de novo, ele anda. Entra em cima, ele anda. Entra em cima, ele anda.
O evento de mouse over normalmente ele é combinado com o evento de tirar o mouse de cima da coisa. Então, ó, vou copiar esse código aqui mais para baixo. Só que, lógico, esse código, se eu deixar ele assim, não vai estar certo. Eu posso mudar aqui o evento que eu estou me referindo, sendo mouse out, que é o evento de tirar o mouse de cima. Mas eu tenho que fazer uma outra coisa além disso. Eu tenho que mudar o nome da função. Eu não posso ter duas funções com nome igual. Tá? R1, R1? Não. Tem que ter uma função com outro nome, R2, por exemplo. E aqui eu vou associar a saída do mouse, o mouse saindo de cima do objeto T1 para executar a função R2. A função R2, a princípio, está fazendo exatamente a mesma coisa que a função R1. Então vamos executar aqui. Ó. Eu entro, ele anda, eu saio, ele anda, eu entro, ele anda, eu saio, ele anda. Eu poderia fazer o seguinte, quando eu saio, ele volta. Ele vai para frente, ele volta. Então, eu entro, ele anda, eu saio, ele volta. Eu entro, ele anda, eu saio, ele volta. Isso é uma possibilidade. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que dois eventos podem apontar para a mesma função. Por exemplo, aqui, ó, o evento de mouse over, quando eu passo o mouse em cima, está chamando essa função que faz o quadrado andar. Quando eu tiro o mouse de cima, mouse out, ele está chamando a mesma função que também faz o quadrado andar. Então vamos ver, ó, eu passo em cima, tiro, passo, tiro, passo, tiro, qualquer coisa que eu faço, passar ou tirar, faz o quadradinho andar. Outra coisa interessante, ó, vejam, o lugar onde eu coloco a associação, antes ou depois da função, não faz diferença, tá, gente? Porque declaração de função, a gente não falou sobre isso, e eu vou falar uma aula inteira sobre isso mais pra frente. Mas eu vou dar só uma dica. Declaração de função ou de variável no Flash, no ActionScript, não importa o lugar onde eu declaro, tá? Eu posso declarar no começo, no fim, o sistema encontra a função, desde que ela esteja declarada em algum lugar. Muito bem. Vimos esses dois eventos aqui. Quando eu passo o mouse em cima, quando eu tiro o mouse de cima. Agora tem outros dois eventos que são muito interessantes, que também acontecem combinados, que são os eventos que compõem o clique. Vou copiar esse código aqui. Na verdade, vou copiar a primeira função. Vou criar uma função que reage a quando eu aperto o botão. A hora que eu apertar o botão, eu vou fazer então é uma nova função. Eu vou chamar de xxx, eu posso dar o nome que eu quiser. E eu vou fazer... Vamos agora mexer com o quadrado 2. Vou fazer o quadrado 2 aumentar de tamanho. E o x igual a 1.2. Estou multiplicando a largura dele por 1.2. Eu vou fazer isso também com a altura. Que é 2.scale y igual a 1.2. Tá, já tenho a função de ração, eu preciso fazer a associação. Vou copiar esse código aqui que vai me ajudar. Ctrl C, Ctrl V. Vai ser uma reação a um evento que vai acontecer no objeto Q2. E qual vai ser o evento? Mouse down. A hora que eu aperto o botão, o evento chama-se mouse down. E aí eu vou associar a esse evento essa função xxx. O evento de mouse down, ele normalmente é acompanhado com um evento de mouse up, que é a hora que eu solto o botão. Mas primeiro eu vou mostrar só isso aqui, tá? Ó, aqui está o Q2. Vou clicar. Ele cresce. Bom, como eu não diminuí ele, toda vez que eu clicar agora, estou clicando aqui várias vezes, nada mais acontece, porque ele já virou 1.2 vezes o tamanho dele original, e aí eu faço esse código ser executado várias vezes, não importa, não está mudando mais nada, ele já está 1.2 vezes o tamanho original. Esse código, como eu falei, ele normalmente é combinado com uma composição com outro evento, que é o evento de soltar o botão. E aí eu vou chamar uma nova função. A função tem que ter um novo nome, certo? E agora, em vez de eu aumentar, eu vou fazer ele diminuir. Voltar ao tamanho original. Agora a gente vê que eu clico, ele cresce, eu solto, ele diminui. Cresce, diminui, cresce, diminui. Muito bem.
Bom, aprendemos sobre os 4 eventos que são muito usados de mouse. A gente viu que tem outros eventos que a gente pode acessar. Esses são os principais, além do evento de clique, né? E esses dois aqui, o mouse down e o mouse up, são a decomposição do evento de clique em 2 eventos, que é a hora que eu aperto e a hora que eu solto. Para terminar a aula de hoje, eu vou falar de uma função especial que a gente usa em combinação com esses 2 eventos aqui, que é uma função que faz um determinado objeto seguir o mouse. Vou fazer aqui. Quando eu apertar o mouse, vou executar essa função. A função no próprio objeto Q2, que chama-se Start Drag. E essa função também é combinada com uma outra função que é chamada a hora que eu solto o botão. Botão do clique do mouse, hein? Que é uma função de qualquer um dos objetos que tem na tela. Você pode chamar essa função, todos têm. Vou chamar no Q2, é o Stop Drag. Então aqui eu estou pedindo para ele começar a seguir o mouse. E aqui eu estou pedindo para ele parar de seguir o mouse. Vamos executar. Ó, esse aqui ainda está reagindo daquele jeito que a gente aprendeu, né? Chamando sempre a mesma função na entrada e na saída. Por isso que ele está andando para lá e para cá. E agora eu vou clicar e deixar clicado enquanto eu mexo o mouse. Veja o que acontece, ó. Ele vai seguindo meu mouse. Eu vou soltar. Soltei o botão. Ele diminui o tamanho e aí ele não segue mais o mouse. É assim que a gente faz o efeito de arrastar as coisas, tá? Na tela. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre eventos de mouse.